Se estiveram presentes em assembleias há alguns anos, vão lembrar que esta apresentação não faz parte da assembleia normalmente. O que a diretoria fazia não se informava durante a assembleia anual. Primeiro, eu gostaria de contar por que nós decidimos incluir isso em algumas edições da assembleia como parte do programa. Dessa aqui, diversas conversas com membros da comunidade de sócios em anos anteriores, percebemos que não existia um conhecimento claro do que é o que a diretoria faz e havia muita desinformação sobre as funções da diretoria. Alguns não se aproximavam de nós e pediam que aprovássemos, por exemplo, uma alocação de IPs, porque estavam em lista de espera. Outros vinham dizer que porque não fazíamos mais para implementar mais fibra óptica na América Latina e no Caribe. Coisas desse tipo. A verdade é que essas coisas não têm a ver com o que a diretoria do LACNIC faz. É bem diferente. Então, o que nós achamos foi porque não contamos um pouco mais do que fazemos, aproveitamos a assembleia, o espaço da assembleia para fazer isso, e dessa maneira mantemos, ou seja, damos conhecimentos daquelas coisas das quais estamos envolvidos. Outra possibilidade é que houve pessoas que queriam colaborar mais na comunidade e acham que a diretoria é o lugar adequado para fazer isso. E talvez o que queiram fazer se alinhe melhor com outros espaços da comunidade, que talvez não seja a diretoria. A diretoria do LACNIC faz coisas que, de repente, não é o que essas pessoas querem atingir. Então, todos sabem agora o que fazemos e quando alguém quer apoiar mais e descobre que há uma boa coincidência entre a forma de que quer colaborar na comunidade e o que a diretoria faz, então, logicamente, já sabe a que se está comprometendo quando se candidata. Se não há uma boa coincidência, quais são as posições na comunidade que, sim, poderiam estar melhor alinhadas com o seu objetivo pessoal de participar da comunidade e da organização. Primeiro, vamos falar sobre a estrutura da diretoria em 2023, quem fazemos parte, uma olhada no trabalho que fazemos como diretoria, quais são as operações, características, quais foram do 2022, que documentos e pautas e diretrizes que implementamos no ano passado, quais foram as resoluções mais relevantes e outros aspectos nos quais a diretoria se envolveu no ano passado. Vou começar então contando quem faz parte da diretoria do LACNIC este ano. Próximo slide, por favor. A diretoria do LACNIC está composta nesse momento de 7 membros. E vimos de diferentes países, alguns de vocês já conhecem alguns diretores, outros nem tanto. Portanto, vamos aproveitar a oportunidade para apresentá-los. Vamos começar de direita para a esquerda, temos Javier Salazar, que é do México. Ele fez parte da diretoria durante anos. Seu mandato termina em 2025. Também faz parte do Comitê de Riscos e Segurança da Informação. Na diretoria temos Carmen Denis, também é vocal do México. Se vinculou à diretoria faz 3 anos e também colabora com o Comitê de Riscos e Segurança da Informação. Também é a segunda secretária da diretoria. Temos Esteban Lescano, que é da Argentina, atualmente é o secretário da diretoria e seu mandato termina em 2024. Temos a Walter Maia, que hoje não está presente porque está doente e se recuperando na sua casa. Ele é o segundo tesoureiro, é do Brasil e seu mandato termina em dezembro de 2025. Temos Gabriel Adornalho, da Argentina, que é o tesoureiro e que também está no Comitê de Finanças junto com Maia. Temos Evandro Baronil, que é o vice-presidente neste ano, é do Brasil e faz parte do Comitê de Riscos e Segurança da Informação. E eu, que sou o presidente, sou da Colômbia, meu mandato termina no ano que vem e eu sou parte da diretoria já há alguns mandatos, já há alguns anos.
somos os que fazemos parte da diretoria, além do Oscar Robles, diretor executivo, participa da reunião com voz, mas sem voto. Então, normalmente, os 8 restantes participamos da reunião e com outros membros da staff que colaboram nas reuniões. Vamos agora falar um pouco sobre a operação da diretoria. Eu gostaria de começar com uma coisa, é que os diretores estamos para garantir que a organização cumpra o objetivo para o qual foi criada. E o objeto social do LACNIC tem 7 pontos importantes que que devem ser cumpridos, não são opcionais. Nós, como membros da diretoria, estamos comprometidos a cumprir esses 7 pontos do objetivo social. Então, se a gente não ter certeza de que eles estão sendo cumpridos, então não estamos fazendo bem nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, temos que ter uma organização que segura todos esses pontos, que seja eficaz, que use os recursos de forma adequada, que seja sustentável no tempo. Então, esse seria um bom resumo de para que existe a diretoria. A diretoria, a autoridade da diretoria surge da Assembleia de Sócios, que são quem escolhem os membros da diretoria. E nós estamos permanentemente pensando como é que fazemos para garantir que cumprimos o objeto social da organização. Agora, para cumprir com esse objeto, que inclui várias coisas, como administrar endereços IPs e outros recursos numéricos, representar as questões da comunidade em várias organizações internacionais, colaborar com o crescimento da internet na região, em questões ligadas ao LACNIC, e também promover competências educacionais técnicas e o desenvolvimento de políticas, como vimos antes no fórum, fazem parte do objeto social do fórum. Para cumprir essas funções, temos ações de diferentes prazos. Temos ações de longo prazo. O que é de longo prazo está ligado ao plano estratégico, que é criado para períodos de 3 a 5 anos. É importante porque isso nos dá uma visão do que queremos conseguir num período relativamente longo de tempo, para não ter o foco somente no presente, mas também para onde que a organização vai. Isso é o que é hoje e o que deveria ser daqui a alguns anos. Esse é o plano estratégico, isso é o longo prazo. Ações no médio prazo está ligado à revisão e aprovação de orçamento anual, plano operacional, regulamentos, e são de prazo médio, porque com essas aprovações, que em geral têm uma duração de 1 ano, tem algumas alterações de documentos que duram um pouco mais de tempo, se a revisão não é tão periódica, mas faz parte do que fazemos como diretores. E depois as ações de curto prazo, que é quando permanentemente verificamos como está sendo executado o plano, o orçamento, o plano operacional. Nós não fazemos isso diretamente, mas nós zelamos para que esteja sendo cumprido, que o staff esteja fazendo o que foi instruído para fazer durante o ano, que é aprovado no final de cada ano. Às vezes também surgem coisas que eram inesperadas, que temos que também atender. Por exemplo, quando começou a guerra na Rússia, isso impactou na Bolsa de Valores, as ações caíram e algumas das reservas do LACNIC estavam em determinados fundos, então temos que tomar decisões para ver como protegemos os recursos da organização. Quando surgiu a pandemia, também tínhamos que ver como suportávamos a questão dos funcionários, de como eles iriam estar. O staff se preocupou também por isso, estávamos zelando por isso, o que iríamos fazer com a Assembleia Ordinária se não podíamos nos reunir. O que ia se fazer, ter assessoria legal, coisas do gênero. Quando surgem imprevistos, a gente se reúne imediatamente para tratar esses assuntos e ver o que fazemos, alguns por questões legais, pelas diretrizes da organização e também por outras questões. Agora, pensando no longo prazo, por que é tão importante rever o longo prazo? Porque a organização não é estática, ela muda em função dos tempos, aos momentos que estamos. E a LACNIC é uma organização de mais de 20 anos, então já não estamos numa etapa de início ou de crescimento. O que era importante faz 10 anos
é possível que não seja tão importante agora, e coisas que eram importantes de conquistar já foram conquistadas e agora temos que mantê-las. Então, por isso, os planos têm que mudar e também de acordo com a realidade na qual estamos posicionados. Antes tínhamos endereços IPv4 para atribuir, agora já não temos. Antes as receitas vinham porque os sócios vinham só pedir recursos e agora não temos a mesma situação de anos atrás. Então, temos que estar revendo em diferentes momentos da história o que temos que fazer nesse ano e nos próximos para que a organização continue a cumprir seu objetivo social e para que continue mantendo os padrões e melhorando os que já temos. Então, agora estamos no momento de excelência operacional e uma das coisas que compartilhamos em anos anteriores é que às vezes achamos até difícil poder melhorar em mais algum aspecto, porque, por exemplo, em questões de como está o quadro de pessoal da organização, a gente vai ver os últimos anos, por uns quantos anos, 10 anos, estamos no Best Place to Work, no ponto de satisfação dos funcionários, que é quase impossível ultrapassar esse ponto. Satisfação dos clientes, a gente avalia a cada tanto tempo, está bem alto. E assim, tudo está em níveis de excelência, mas manter a excelência às vezes é mais difícil do que atingi-la. Então, neste momento, manter nossos níveis de excelência faz parte do nosso objetivo como diretores. Então, o plano estratégico que temos neste momento, a vigência desse plano foi elaborado no ano passado e vai até 2025. É o período deste plano estratégico em vigor. Nesta ocasião, para este plano estratégico, temos vários pilares nos quais se apoiam todas as ações do LACNIC. Temos uma missão especial que é construir uma comunidade regional para uma internet global melhor e para consegui-lo temos que cumprir tudo o que tem lá embaixo. Entre os princípios que temos como organização é que valorizamos as pessoas com as quais trabalhamos, procuramos a excelência, trabalhamos em equipe e estamos bem engajados. Então, como já referimos, tem vários aspectos da vida institucional que suportam essa estratégia. Então, os planos operacionais que a gente implementa devem estar alinhados com o plano estratégico de longo prazo. Depois temos aqui, um slide talvez um pouco mais complicado de explicar, mas nós temos o plano estratégico e definições de orientações de governo do que temos para a nossa organização, que definem os limites dentro dos quais podemos nos movimentar. Temos processos estratégicos na organização e tudo que fazemos nela está alinhado com os processos estratégicos. Todos eles são para suportar os diferentes serviços que oferecemos nos processos internos e temos também processos de apoio. Como diretoria, já vamos falar um pouco mais. A gente não se envolve na execução disso tudo, mas sim em que a organização tem as diretrizes necessárias para cumprir isso tudo. Como é que nos comunicamos na diretoria? Temos um mailing list para as comunicações permanentes, temos reuniões telefônicas ou de videoconferências. Num ano normal, temos em torno de 7 reuniões por ano e cada uma dura umas 2 horas. Em geral, estouramos o tempo porque sempre tem mais tópicos a conversar e ficamos mais do que essas 2 horas de tempo. E também temos reuniões presenciais, 4 reuniões presenciais a cada ano, que duram de 1 a 3 dias completos. Às vezes a gente se pergunta como é que pode ficar numa sala durante 2, 3 dias completos, mas de fato a quantidade de tópicos que analisamos sobre os quais temos que resolver é muito longa, é muito grande. Então, nessa reunião foi todo domingo e na segunda-feira de manhã que estivemos dedicados à reunião da diretoria. E às vezes nos reunimos somente por 2 ou 3 dias e no final do ano para rever tudo o que aconteceu no ano, tudo que vai ser feito no próximo ano. Isso envolve bastante tempo. E também participamos de comitês internos. Há discussões que não compensa que toda a diretoria se ocupe o tempo todo porque requerem de um trabalho adicional, às vezes redigindo documentos, revendo. Então, que toda a diretoria se envolva nisso acarretaria reuniões mais longas. Então, temos os comitês da diretoria e cada comitê se ocupa de um tópico e do qual participam 1 a 3 diretores.
junto com membros do staff. Então, temos o Comitê de Investimentos e Finanças, o Comitê de Riscos e Segurança da Informação e o Comitê de Ética, onde diferentes membros da diretoria participam a cada ano e nem sempre são os mesmos. Às vezes mudamos as posições dependendo do ano. Como se distribui o tempo? Aqui temos uma distribuição de quais são as ocupações principais do tempo. Grande parte do tempo está ligada à organização do LACNIC, justamente como organização. 23% do tempo vai dedicado a isso. Também para fazer a revisão de assuntos financeiros, 18%. Operações e como vão as operações, 19%. Questões ligadas à comunidade, 15% do tempo, estatísticas, 11%, e o resto são procedimentos e vários assuntos. Então, vocês poderão perceber que isso se vê bem diferente ao que muitos pensam que fazemos. Não são questões... As questões técnicas ocupam uma parte pequena do tempo, porque isso é feito por outras partes da comunidade. A questão das políticas são analisadas nas reuniões para aprová-las, mas não leva grande parte do tempo da diretoria. Isso nos dá uma noção do que realmente o diretório faz nas suas reuniões e os tópicos sobre os quais toma decisões. Vamos falar um pouco mais sobre o que não faz a diretoria. Já vimos um pouco na reunião anterior, mas para enfatizar, nós não definimos as políticas de alocação de recursos. Isso não é uma atribuição da diretoria. As políticas de alocação de recursos são estabelecidas pela comunidade e pelo Fórum Público de Políticas, por isso tivemos o fórum onde a comunidade pôde participar. O que sim faz a diretoria é fazer o processo de ratificação. O que é isso? Quando uma política é aprovada pela comunidade, chega ao LACNIC para ser implementada, nós temos a possibilidade de revê-lo, e se o que foi aprovado vai contra o LACNIC como organização, é impossível implementá-lo tecnicamente, ou gera um dano à organização por questões financeiras ou outros aspectos que não seriam apropriados aprovar, a diretoria pode recusar essa política e devolvê-la para encontrar uma solução diferente. É muito estranho que isso possa acontecer, é muito raro que possa acontecer, mas às vezes revemos os procedimentos para ter garantias de que a política que chegou até nós cumpriu com todos os passos estabelecidos no processo de desenvolvimento de políticas, que sempre seja cumprido o processo. Se uma política chegou sem cumprir o processo, a gente manda para trás para que cumpra o processo e que a comunidade participe da sua discussão e aprovação. O que mais fazemos para ter o conhecimento e ratificar uma política? A gente lê as propostas, acompanha a discussão na lista de políticas, a gente lê as análises de impacto que o staff produz. Às vezes, se a gente percebe uma coisa que não é incluído na análise de impacto que achamos importante, também comunicamos e assistimos ao fórum público para acompanhar a discussão e saber que se está cumprindo o processo. Também propomos iniciativas para melhorar o desenvolvimento de políticas com as quais possam ser úteis. A gente não se envolve na política de per se, mas nos envolvemos no processo para que seja melhor. Um exemplo. Faz uns anos tínhamos essa preocupação. Como garantir que já havia participação suficiente para moderadores, ou seja, quando no momento das eleições, tínhamos que garantir que esses moderadores pudessem dirigir um fórum de políticas. Não é uma função fácil. Decidiu-se, então, fazer capacitações e treinamentos para diferentes pessoas que quisessem chegar a ser moderadores. Isso fez com que nós conseguíssemos muito bons moderadores por muito tempo, como vocês puderam ver. Para dar um exemplo apenas do que a diretoria faz para suportar o processo de desenvolvimento de políticas. Muito bem. O que mais faz a diretoria? Nós dissemos que, que nós não somos nós que decidimos a quem recebe recursos e quem não. Há políticas que determinam isso, quais os requisitos a cumprir, o staff simplesmente aplica as políticas. Então, a diretoria não faz isso. Além disso, basicamente, revisamos que o staff esteja cumprindo os processos. O LACNIC também, como organização, verifica que os registros regionais do México e do Brasil
NIC-BR, NIC México, cumpram com os processos e a diretoria sempre fica sabendo do relatório feito nas auditorias regionais. O que não fazemos, outras coisas não fazemos auditorias financeiras, mas revisamos os relatórios financeiros trimestrais e anuais. E trabalhamos com a Comissão Fiscal e os auditores externos para entender as possibilidades de melhorar e trabalhar com o staff para encontrar a forma de implementá-las. Então, somos um ente diretor, não de controle. Controle interno, autoridade interna, auditoria interna e a comissão fiscal. Eles são os encarregados de ver que tudo esteja funcionando financeiramente bem e que os procedimentos internos estejam sendo aplicados. Eles nos informam ao staff e à diretoria se alguma coisa não está sendo bem feita. E nós, então, temos que decidir o que fazer para reparar isso que não está funcionando. Para a tranquilidade da comunidade, dos sócios, nos últimos anos, cada vez encontramos menos. Os relatórios quase não têm nada, não mostram nada do que temos que fazer, porque o staff segue os procedimentos de forma bem adequada. O que mais não faz a diretoria? Não tomamos decisões operacionais da organização. Estabelecemos diretrizes gerais, estratégicas, mas não entramos nos detalhes de cada processo. Isso é feito pelo staff, de acordo com os procedimentos, seguindo as diretrizes estabelecidas. Fazemos um acompanhamento periódico para saber se tudo está sendo implementado. Também não tomamos decisões sobre questões técnicas, mas avaliamos riscos da operação técnica num comitê de riscos e segurança da informação. Nosso enfoque é mais executivo. Que riscos são aceitáveis para a organização, isso nós temos que decidir, e a implementação e a correção é feita pelo staff. São feitas pelo staff. Também não trabalhamos para conseguir fundos para a implementação de redes na região, porque não faz parte do objeto social da organização. O que fazemos é dar seguimento aos projetos de fomento que nós temos como FRIDA. E FRIDA, para que FRIDA pode ser que FRIDA possa ter sido, os fundos possam ser alocados para implementação de redes, mas não é o objetivo do LACNIC fazer isso. FRIDA às vezes aloca quando o projeto tem méritos e tem um componente que tem a ver com a rede, mas também não lidamos com recursos monetários suficientes para investimento na comunidade. Não tem a ver com a rede de acesso, as tarefas que o LACNIC tem como organização. Não revisamos, não tratamos os recursos monetários, não administramos os recursos monetários da organização. Sim, revisamos e aprovamos o orçamento anual e nos certificamos de que o uso dos recursos seja adequado e eficiente. Delineamos também, através do Comitê de Finanças, que guia o staff para a administração das reservas. Temos que manter reservas operacionais em caso de qualquer eventualidade. As diretrizes estão para estabelecer as reservas. Qual é o nível ótimo ou ideal? Isso é estabelecido pelo comitê, pela diretoria e pelo Comitê de Finanças. Agora, bom, já dissemos o que fazemos, o que não fazemos na diretoria, algumas das coisas que fizemos no ano passado. Quanto a documentos novos criados, um foi a política de transferência e orçamento de gastos. Alguma dificuldade quando nós estabelecemos o orçamento anual? Por exemplo, um projeto, decidia que um projeto, por exemplo, em junho tinha mudado a realidade, então tínhamos que modificar o projeto. E tínhamos que nos reunir, então, com a diretoria para saber o que fazer, movimentar o dinheiro de uma conta a outra. Então, isso enletecia as operações. Então, foi estabelecido um documento para movimentar isso de uma forma mais eficiente, mais flexível na execução pela organização. Também estabelecemos um novo documento, um acordo de confidencialidade do Comitê Técnico de Ética do LACNIC. Vimos trabalhando nisso já há algum tempo. Evitamos que esses membros desse comitê fossem da diretoria, que fosse mantida a confidencialidade. Esse documento foi gerado e aprovado no ano passado. E algo muito importante é que antes nós tínhamos um só comitê de riscos. Na política de riscos, eram revisados os riscos, mas, logicamente, cada vez era uma preocupação maior, considerando a segurança da informação. Então, trabalhamos num documento de política de segurança da informação do LACNIC.
além de fazer novos documentos, atualizamos alguns. Um deles foi o compromisso dos diretores do LACNIC, o que se espera de nós e se algum não cumprir, o que vai acontecer. Até agora não tivemos esse problema, porque os diretores sempre cumprimos nossas responsabilidades, mas se no futuro alguém não puder, ou alguém novo que não puder cumprir as normas, pois já há mecanismos que nos chamam a atenção, ou que nos colocam, organizam e chamam a atenção daquele que não está cumprindo. Também temos o NEDR de comissões do LACNIC, também há informações confidenciais aqui, a política de reservas, a política de gestão de riscos, a política de viagens da diretoria, comissões e membros do ASO-AC, como se deve viajar e quando e como, e a definição e funcionamento de comitês da diretoria, como se deve criar um comitê de diretoria, quais são as pautas, as diretrizes para isso. Quais são as resoluções mais importantes que a diretoria toma durante o ano? Algumas são recorrentes, outras são novas, mas em janeiro nós nos reunimos e designamos os cargos da diretoria. E designa-se quem vai representar a diretoria, diferentes comitês ou outras representações. Também definimos o calendário de reuniões durante o ano todo, isso é feito em janeiro, e aprovamos o calendário eleitoral anual, tanto as estatutárias como as da comunidade. Por trás das eleições há muito trabalho e procedimentos que devemos seguir, prazos para enviar a convocação, prazos para outras medidas, para realizar outras ações. Então, temos que revisar e aprovar tudo isso, e no mês de janeiro nós nos dedicamos a fazer tudo isso. Em fevereiro, aprovamos os objetivos da diretoria executiva. Em dezembro, se faz o plano operacional, se aprova o orçamento e estabelece o orçamento. Em fevereiro, vemos quais são as responsabilidades do diretor executivo em termos das operações. E todos os objetivos que a diretoria deve cumprir. Em março, é aprovada a convocação para a Assembleia Ordinária. E neste ano nós fizemos em março. Ou seja, depois recebem a convocação para a Assembleia e aprovamos também o relatório anual. Isso foi em 2022, aqui houve um erro. Em novembro, fazemos um seguimento das recomendações da auditoria e da Comissão Fiscal para ver se foram implementadas as recomendações feitas. E em dezembro, a região mais longa do ano, em dezembro normalmente são os 3 dias em Montevidéu dedicados a revisar tudo o que aconteceu no ano anterior, se as receitas a meta das receitas foi cumprida, os gastos foram executados adequadamente, quais são os riscos materializados, quais não. Uma grande quantidade de informações que são revisadas no final do ano. Também o plano operacional para o ano seguinte e o orçamento do ano seguinte. São as coisas, digamos, mais importantes. Essas são as mais importantes. Outras resoluções, não vou entrar em detalhes, vocês podem depois acessar a informação, mas aqui temos outras resoluções, muitos documentos que temos que revisar e aprovar. Também foi feito durante as reuniões do ano anterior. Continuamos, há mais coisa. Quando uma política é aprovada, deve ser levada para ratificação, então revisamos todo o relatório de como foi aprovada para finalmente ratificá-la. Assim como foi mencionado, temos que ver se há algum risco, o tipo de risco para o LACNIC, temos que estudá-los. Isso quase nunca aconteceu, uma vez só aconteceu e tivemos que seguir o procedimento. Aqui temos outros tópicos discutidos na diretoria no ano passado, novamente para mostrar alguns que são interessantes, tem a ver com as auditorias nos NIRs. Há uma porção de associados que não são associados diretos do LACNIC, mas são atendidos pelos diferentes registros nacionais, México e Brasil. Mas México e Brasil estão regidos pelas mesmas regras de toda a comunidade. O LACNIC tem a responsabilidade de garantir que estão fazendo isso adequadamente, por isso fazemos uma auditoria para cumprir os procedimentos e ver se as políticas estão sendo aplicadas. Ano passado, vimos os relatórios de auditoria dos 2 registros nacionais e sempre estamos acompanhando o relatório
em termos de lista de espera. Aqueles que pediram registros de IPv4 nos últimos meses sabem que é uma lista de espera de vários anos. Nós mantemos um acompanhamento constante para saber o que podemos fazer quanto a isso, para melhorar a situação ou fazer comunicações importantes aos operadores de IPv6. Até porque os recursos de IPv4 vão demorar a chegar. O que é muito importante é o segmento que fazemos da auditoria de qualidade da enquete de serviços. A auditoria de qualidade nos diz como nós estamos do ponto de vista interno, como nós trabalhamos internamente, se usamos bem os procedimentos ou não. E a enquete de serviços nos fala sobre os membros, sobre os clientes, se nós estamos, do ponto de vista deles, estamos satisfazendo suas expectativas. Vemos o que sim e o que não, depois o staff prepara um plano para atender aquelas coisas que não estão bem atendidas. A diretoria faz então um follow-up, aprovando primeiro as recomendações do staff. A diretoria, quando tem sua reunião mais importante, faz um resumo das atividades compartilhadas através da lista de e-mail, através da página. Alguns de vocês nunca viram, mas sempre que quiserem saber o que fazemos, há um relatório para que vocês saibam de forma exata em que estivemos ocupados durante o ano. Muito bem, esse foi o relatório da diretoria.